modos de produção, e dentro desses diferentes modos de produção tem um que é o dominante, que articula todos os elementos dessa formação social, que determina as leis como funciona essa formação social, e, ao mesmo tempo que determina as leis com que funciona essa organização social, submete e subordina os outros modos de produção naquela formação social. Conhecer esse modo de produção dominante é importante para nós podermos identificar a sociedade que nós queremos, sobre a qual nós queremos atuar, ou sobre a qual nós queremos ter um conhecimento. E essa sociedade, ela não é pura, ela é bastante pura, ela é bastante misturada, ela é caracterizada por essa mistura de modos de produção. Posso dar aqui um exemplo para vocês. Vamos pegar a sociedade brasileira, anos 2000. Toda a sociedade brasileira ela é constituída por relações sociais de produção, que são aquelas relações onde as pessoas estabelecem, que as pessoas e os grupos estabelecem para produzir e reproduzir a sua vida, relações social-produção capitalistas. E aí eu pergunto para vocês, e aqueles camponeses ou trabalhadores que são contratados pelos gatos das grandes fazendas, principalmente do Centro-Oeste, ou até pelas grandes reflorestadoras aqui no Rio Grande do Sul, e que trabalham em condições análogas à escravidão. Quer dizer, essa formação social brasileira contemporânea, ela tem, numa parte dela, relações sociais de produção escravistas. E aqueles que trabalham pagando uma renda para o contratante, para o proprietário, né? Que tanto pode ser um pequeno agricultor que paga para o proprietário da terra e para o proprietário do arado e proprietário do trator, etc. e tal, uma parte, a meia ou a terça do que ele produz, como também a gente pode pensar nesses que hoje são apresentados como o modelo ideal de sociedade, o modelo ideal do indivíduo empreendedor, o franqueado. Se nós formos fazer uma comparação, o franqueado, ele tem uma relação característica da relação entre o tributado e o tributador. Por quê? Porque o franqueado ele é obrigado, por um contrato individual com o franqueador, a obedecer determinadas normas, determinadas regras. Ele tem determinadas obrigações. Uma parte daquilo que ele ganha, seja ele um franqueado que trabalha individualmente com a sua família, seja ele um franqueado que tem recursos e, portanto, contrata trabalhadores assalariados, uma parte do que ele ganha é uma renda que é paga para o proprietário da marca, para o que desenvolveu a tecnologia, a sistemática de produção e de comercialização e assim por diante. Bom, então nós temos também condições análogas à servidão. E essa servidão, ou essas condições análogas à servidão, têm algumas características da servidão clássica, do sistema feudal ou do sistema tributário. Nós temos trabalhadores independentes que não precisam utilizar meio de trabalho, ou instrumentos de trabalho de determinados empregadores. E aí a gente pode ir para o trabalho mais humilde que existe, a famosa faxineira ou a famosa diarista, que ela trabalha de forma independente através de uma prestação de serviço individual.
mas também toda uma série de outras atividades que são desenvolvidas. O serralheiro, o pequeno serralheiro de bairro do qual a gente contrata a fabricação de uma cerca metálica e assim por diante para garantir a nossa segurança, né, ou para nos isolar do resto do mundo. Esse é um produtor mercantil simples. Agora, o que acontece é o seguinte, todos eles estão articulados, subordinados ao capital mundializado e financeirizado. A forma com que eles atuam, a forma com que eles são obrigados a estar no mundo é determinada por esse capital. Bom, esses exemplos servem para mostrar o que é uma formação econômico-social. Então, a formação econômico-social é uma sociedade realmente dada, uma sociedade histórica, aquela sociedade que a gente vive hoje, mas aquela sociedade que os nossos pais, nossos avós viveram no passado, e que é característica, né, é caracterizada por ser constituída por um conjunto diferenciado de modos de produção ou de relações de produção, subordinadas a um único modo ou a uma única relação de produção, que dá a dinâmica da sociedade, que determina o funcionamento da sociedade. Então, quando há uma crise nesse elemento dominante e determinante, o que é que nós temos? Quando há uma crise nesse elemento dominante e determinante, a crise se espalha por toda a sociedade. Quando há um crescimento nesse modelo, o crescimento ele se esparrama pelo conjunto da sociedade e pelas diferentes formas dominadas. Agora, o que é interessante notar também é o seguinte, que o que é chamado a superestrutura política ou a estrutura política, jurídico-política, ela não só é determinada, mas ela é organizada também conforme as necessidades do modo de produção que domina a formação social. É por isso que hoje nós temos o quê? Uma imensa luta por parte dos representantes desse capital financeirizado para acabar com todos os direitos trabalhistas que foram conquistados há um tempo atrás. Por quê? Porque eles querem e necessitam de uma mão de obra flexível, eles querem e eles necessitam de uma mão de obra que possa ser superexplorada, eles querem e eles necessitam também de uma mão de obra que possa ser dispensada no momento de retração dos negócios ou de estagnação dos negócios e volte a ser contratada no momento de ampliação dos negócios. Uma mão de obra que não tenha direitos para que ela possa ser substituída pelas máquinas e os equipamentos automatizados e informatizados que fazem parte da nossa vida, do nosso dia a dia hoje. E uma mão de obra que se torne supérflua, e no caso dos bancos isso aí é muito mais visível do que no caso das redes de comércio varejista, uma mão de obra que possa ser substituída pelo próprio cliente, que, além de pagar pelos serviços do banco, trabalha para o banco de forma gratuita. E, infelizmente, eu tive que explicar para os bancários do banco que eu recebo o meu salário, que eu pago as minhas contas, que eu não queria usar o caixa automático por duas razões. A primeira das razões é que eu estava pagando uma taxa para o banco e eu não ia querer trabalhar de graça para o banco. Né? Pagar para trabalhar para o banco. E a segunda das razões é que cada vez que eu usava a caixa automática do banco, eu estava tirando o emprego de um bancário. Emprego necessário a um bancário. E ao estar tirando o emprego necessário a um bancário, eu estava criando um excedente de bancários desempregados que iam pressionar para trabalhar, porque eles precisavam sobreviver, precisavam se alimentar,
cuidar dos filhos, cuidar da família, comprar medicamentos, se vestir, etc. e tal. E, para não morrerem de fome ou para não serem marginalizados pela sociedade, eles iam terminar aceitando um trabalho com muito mais intensidade, muito mais dureza e por um salário menor. Então, como eu não queria prejudicar os bancários, que era a categoria que meu pai trabalhou e lutou a vida inteira, eu não usava a caixa automática. Mas tive que me render porque o banco criou um outro mecanismo. O banco que eu uso, que eu trabalho, quando eu comecei a trabalhar na URGS, tinha 8 caixas para atender todo mundo. Hoje, tem 2 caixas e um gerente de negócio. E esses caixas, eu acho que só falta limparem as latrinas da universidade, porque todos os outros trabalhos do banco eles fazem. Ou seja, esses 2 caixas, eles fazem trabalho de contabilidade, fazem, já nem sei mais como é que é, mas enfim, todos aqueles trabalhos que o banco tem, eles fazem ao longo do dia. Agora imagine isso, de 8 caixas para 2. Além dos 8 caixas, tinha toda uma série de funcionários. Esses funcionários foram substituídos por esses 2 caixas. Quanto bancário foi para a rua? Isso significou o quê? Quanto eles podem espolhar, explorar esses bancários que estão ali, porque há o risco desses bancários irem para a rua. Por que eles não vão diretamente para a rua? Por causa de uma sobrevivência das características da formação social do país no passado, que, como necessitava dessa mão de obra para desenvolver o capitalismo, terminou criando toda uma série de direitos e de garantias para os trabalhadores. Quer dizer, na época do Getúlio Vargas até 1964, a estabilidade no emprego. Depois de 1964 para cá, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, a questão da justa causa para desempregar, se não houvesse justa causa, tinha que pagar a indenização do fundo e mais outras coisas. Bom, para os empregadores hoje, esses empregadores mundializados, isso significa uma perda de ganho muito grande. Isso significa um possível custo muito elevado que eles querem eliminar para pagar menos e contratar menos gente. Qual é a consequência? A consequência é essa luta brutal que nós temos hoje pela manutenção dos direitos trabalhistas que são apresentados como privilégios de um bando de aproveitadores. Mas, na realidade, não é um bando de aproveitadores, são pessoas que decentemente estão defendendo as suas necessidades, estão defendendo as condições de sobrevivência, e estão enfrentando uma força violenta cujo objetivo é justamente tirar benefício econômico dessa superexploração da mão de obra. A questão da previdência, a tentativa de privatizar a previdência, com o simples argumento que a previdência privada ela é mais benéfica, que a previdência privada possibilita que a pessoa se aposente com uma renda melhor, superior. O que a gente vê? Que, na realidade, essa previdência privada, em todo o mundo, ela terminou sendo saqueada através de acordos de negócios mal feitos, principalmente compras de ações de baixa segurança, através da compra de títulos desses chamados derivativos, que eles misturam ali tudo que é porcaria e botam por cima bonitinho um morango, né? Dizem que é um sorvete de morango, ou colocam por cima ali uma salada chique, etc. e tal, e dizem que é uma salada não sei o que lá, da alta cozinha francesa, da nova cozinha, etc. e tal, e a gente vai ver, é arroz podre, feijão podre, que é vendido por um alto preço e que faz mal, mas, ao mesmo tempo, beneficia os que fazem esse jogo, beneficia eles para que eles enriqueçam mais.
de tal forma que hoje existe o famoso 1%. 1% do mundo da população do mundo detém quase tanta riqueza quanto os outros 99% da população do mundo. Uma imensa desigualdade na distribuição de renda, né? Bom, essa é a característica. Então, há essa luta constante e permanente para mudar, adaptar as relações jurídicas, adaptar a legislação, para que essa legislação atenda aos interesses desse grupo, que é o que caracteriza a formação social e que determina o conjunto de relações. Por outro lado, do ponto de vista chamado ideológico e cultural, o que nós temos hoje? Parem para pensar. Político não presta, é tudo vagabundo, é tudo ladrão. Todos os dias, em qualquer momento que a gente ligar o rádio, qualquer jornal que a gente abrir, qualquer televisão que a gente ligar, qualquer boteco que a gente parar para tomar uma cerveja, um refrigerante, ou para conversar com os amigos no fim do expediente, metade da conversa vai ser essa. Político não presta. É necessário desqualificar a política, é necessário desmontar a política. Por quê? Não se faz a crítica que a política está mal orientada, se faz a crítica de que o político não presta. Porque aí se passa o governo, a autoridade, o poder para os técnicos, para os tecnocratas. E o que os caras vão fazer? É claro que eles não vão estar preocupados lá com a segurança familiar, eles não vão estar preocupados com a segurança salarial do bancário, do professor, do policial, etc. e tal. Eles vão fazer um cálculo, olha aqui, ó, é necessário tantos mil bancários, é necessário tantos mil policiais, é necessário tantos mil professores, mas nós só podemos alocar para esses bancários, professores e funcionários um volume X de dinheiro, porque nós vamos ter que pagar isso, pagar aquilo e pagar aquilo outro. Então, é lógica e racional do ponto de vista econômico que eles ganhem pouco. Né? É isso. E a outra é essa ideologia, essa doutrina do empreendedorismo. Também é a mesma coisa, tem que ser empreendedor, tu tem que viver na sociedade de risco, te adaptar à sociedade de risco e buscar a empregabilidade. Ou então tu ser um inovador, um empreendedor que vá se tornar teu patrão. Como é que a pessoa se torna sua patroa? Aqui a maioria é bem mais jovem, mas quem é que já estava na idade da razão na época do governo Collor e do governo Brito? Quem é que lembra do PDV? O que aconteceu para a grande maioria dos que entraram nos PDVs? Isso mesmo. Agora, o PDV foi muito ótimo para a Asia Motors, foi muito ótimo para a Kia, que venderam as Topic, e todo mundo virou, né, virou vendedor de cachorro-quente. A maioria virou vendedor de cachorro-quente, competindo brutalmente entre eles e sujeitos a uma legislação que tirava eles do mercado em benefício de quê? Do McDonald's, em benefício da Pizza Hut, em benefício da Bob's e Companhia Limitada. Agora, ninguém desses defensores da linha do empreendedorismo, ninguém diz, olha, o sistema foi construído para que vocês entreguem a riqueza que vocês receberam de mão beijada para os planejadores do sistema. O que o empreendedorismo diz? O empreendedorismo diz o seguinte, tu quebrou porque tu é um incompetente, tu quebrou porque tu é um fracassado. Não tem nada a ver com o sistema, a culpa é tua, é individual. E, portanto, cala a boca, fica quietinho, vai procurar alguém que te dê comida, alguém que te ajude, e te submete à empregabilidade, se tu quiser.
te submete ao salário baixo, te submete a cargas exaustivas de trabalho e assim por diante. Te submete a contratos onde são eliminados todas as garantias que tu gozava antes. E além do empreendedorismo, essa visão do individualismo, do hiperindividualismo. Eu vivo sozinho no meu mundo. Os outros não interessam. Eu tenho que pisar e esmagar todos os outros para me dar bem. A solidariedade humana, isso aí é coisa de comunista ou de padre da Idade Média. Isso aí é pensamento arcaico. O que na realidade eu tenho que fazer é eu individualmente me dar bem. Nem que por isso eu tenha que ferrar todos os meus colegas de trabalho. Até porque é isso que vai me garantir. Então, do ponto de vista ideológico, nós temos também esse instrumento para a afirmação, e é utilizado exaustivamente através dos meios de comunicação e através da publicidade, a grande ciência do engodo e do engano, é usado pela publicidade para nos convencer que se nós não seguirmos esse comportamento, nós estamos absolutamente errados. Nós estamos contra a maré da história. Nós não merecemos viver nesse mundo. Nós somos lixo. Né? Bom, então, essa é a característica dessa formação social contemporânea. E o que é característico, o que é importante é o seguinte: até um tempo atrás, nós encontrávamos formações sociais diferenciadas. Mas, desde a Segunda Guerra Mundial, há um progresso de unificação